Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje vamos dar continuidade à leitura desse livro aqui, que é um livro pequenininho, mas tão denso, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Para quem tiver interesse, tem 4 episódios desse livro, que eu vou deixar numa playlist na descrição do vídeo. Cada episódio desses vídeos que eu fiz é para falar de um capítulo, só que tem um episódio, que se eu não me engano foi o último, que eu juntei 2 capítulos. Então aqui são 10 cartas do Rilke respondendo para o Capus, que é um jovem poeta. E aqui nesse livro ele dá conselhos para o Capus no sentido da escrita, do fazer artístico dele, mas ele também dá conselhos sobre a vida, sobre o nosso dia a dia. Então é uma espécie de livro de conselhos para você sempre voltar a ele quando você estiver precisando de alguma espécie de conforto, sabe? São palavras muito sábias, algumas, óbvio, que são um pouco datadas, né? Porque é um livro de 1900, no começo do século XX, mas tudo faz muito sentido. E essa carta que eu vou compartilhar com vocês hoje é a carta número 7, que eu sempre dou um subtítulo para as minhas cartinhas aqui, e essa aqui eu dei um subtítulo de O Amor é Difícil. A gente não vai falar aqui propriamente sobre o fazer artístico, né, nesse caso, mas ele fala sobre o amor, e então achei muito pertinente para os tempos que a gente vive agora, que são tempos bem duros, né? Principalmente nessa época de pandemia. Eu não costumo ler a carta inteira para vocês, né? Porque senão ficaria enfadonho, mas eu seleciono sempre algumas partes que me interessam para a gente discutir. E a primeira parte que eu separei para vocês diz o seguinte: as pessoas, com o auxílio de convenções, resolveram tudo da maneira mais fácil e pelo lado mais fácil da facilidade. Contudo, é evidente que precisamos nos aferrar ao que é difícil. Tudo o que se vive se aferra ao difícil. Tudo na natureza cresce e se defende a seu modo e se constitui em algo próprio, a partir de si, procurando existir a qualquer preço e contra toda resistência. Sabemos muito pouco, mas temos que nos aferrar ao difícil. É uma certeza que não nos abandonará. É bom ser solitário, pois a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser difícil tem de ser mais um motivo para fazê-la. Amar é bom, pois o amor é difícil. Ter amor de uma pessoa por outra talvez seja a coisa mais difícil que nos foi dada, a mais extrema, a derradeira prova e provação, o trabalho para o qual qualquer outro trabalho é apenas uma preparação. Por isso, as pessoas jovens, iniciantes em tudo, ainda não podem amar. Precisam aprender o amor. Os jovens precisam aprender a amar. Eu acho que é muito frutífero dos nossos tempos o quanto que as pessoas têm desistido de tudo muito facilmente. E ele diz aqui uma coisa tão incrível que a natureza por si só, ela existe porque ela existe até hoje porque ela resistiu. E esse resistir significa que é porque é muito difícil mesmo manter a vida. E aí ele vai falar que o amor é difícil porque existe uma construção em relação ao amor. Você está de frente a frente a uma outra pessoa e aprender a construir essa relação é por si só uma coisa extremamente árdua e difícil. E as relações, elas são líquidas há muito tempo já. Principalmente quando a gente é mais novo, a gente tende a desistir muito fácil. Eu acompanho muitas pessoas mais novas que eu nas redes sociais, muito porque grande parte dessas pessoas são as pessoas que me assistem aqui, e eu vejo o quanto que as pessoas estão desencorajadas de amar, as pessoas elas têm dificuldade de se relacionar, elas têm dificuldade de ir a fundo nos seus desejos em relação a outras pessoas. Existe um desinteresse muito forte e isso se alastra para tudo na vida delas. Não só no amor entre uma pessoa e outra, mas também nos seus desejos profissionais, nos seus sonhos. Eu tenho uma amiga que eu
eu acompanho muito o processo dela de criatividade, e essa amiga especificamente, eu vejo que ela acabou de desistir de um sonho dela. E eu fiquei muito triste que ela desistiu, ela resolveu abandonar tudo e desistir agora. Eu respeito a decisão da desistência dos sonhos, né, da desistência de continuar batalhando, porque cada um sabe onde o calo aperta. Porém, eu acho que ela tentou muito pouco, sabe? Porque as coisas elas demoram para acontecer. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver quanto tempo que às vezes uma árvore ela demora para nascer e se tornar forte o suficiente para começar a dar os seus frutos. Então, é um clichê, mas a vida é assim. E eu até respondi no nosso vídeo de perguntas e respostas que eu gravei essa semana, que o sentido da vida é preencher esse vazio que a gente tem entre o nosso nascimento e a nossa morte. E como que a gente preenche esse emaranhado de coisas que vão surgindo entre o nosso nascimento e a nossa morte? É indo atrás das coisas que a gente acredita, que a gente idealiza, que a gente sonha, e isso pode demorar uma vida, então a gente não pode desistir fácil, porque na natureza tudo é muito difícil. Tem uma peça de teatro grega que se diz: o sofrimento é a melhor lição. Então, em geral, a gente aprende pela dor, pela dificuldade. E em todo momento que o Rainer conversa com o jovem poeta, ele fala muito sobre a questão da solidão, como a gente tem essa dificuldade de lidar com a solidão, de lidar conosco mesmo. Nos outros vídeos eu falo bastante sobre isso, mas é porque aqui ele fala também da solidão, que é bom ser solitário, pois a solidão é difícil. Então, quando a gente aprende a lidar com essa solidão, é muito mais fácil da gente se abrir para conhecer um segundo ser que não a gente mesmo mais profundamente. Ele diz mais adiante: o amor constitui uma oportunidade sublime para o indivíduo amadurecer. Torna-se algo, torna-se um mundo para si por causa de uma outra pessoa. É uma grande exigência para o indivíduo, uma exigência irrestrita, algo que o destaca e o convoca para longe. Refúgios de todos os tipos foram criados pela compreensão comum, pois ela estava inclinada a considerar a vida amorosa como um prazer, por isso tinha de torná-la fácil, inofensiva e segura, como são os prazeres públicos. A gente cresceu a vida inteira vendo esses filmes americanos, né, que chegam pra gente a rodo aí, pra gente consumir, essas comédias românticas de que o amor ele vem num cavalo branco e cheio de rosas em cima da cama. E aí a gente cresce com esse imaginário de que o amor vai ser uma coisa que vai acontecer e vai acontecer igual para todo mundo, daquele jeitinho lá. Então isso foi vendido como o amor tem que ser um prazer, né? O amor tem que ser bonito daquele jeito, e não. Ele não vai ser assim, e ele fala que isso da gente enxergar o amor dessa maneira torna ele inofensível, barato e seguro, e que esse não é o caso do amor. Eu acho muito interessante porque a gente está falando aqui, ele está falando aqui especificamente do amor entre um homem e uma mulher, nesse caso, mas assim, a gente pode falar de um amor de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, mas eu também estendo isso para o amor a todas as coisas da vida, em relação à natureza, em relação às coisas materiais, em relação aos nossos desejos. Eu acho que a gente tornou realmente o desejo uma figura muito fácil, muito sórdida, né? Então, por isso que é tão fugaz. Mas adiante ele diz: as exigências que o difícil trabalho do amor impõe ao nosso desenvolvimento são sobre-humanas, e nós, como iniciantes, não podemos estar à altura delas. Mas se perseveramos e assumimos esse amor como uma carga e um período de aprendizado, em vez de nos perdermos em todo o jogo fácil e frívolo, atrás do qual as pessoas se esconderam da mais séria gravidade em sua existência, talvez se perceba um pequeno avanço e um alívio para aqueles que virão muito depois de nós. Isso já seria muito. Aqui ele faz já uma declaração em relação ao futuro, né? Se as pessoas começarem a pensar o amor nesse lugar que ele diz aqui, ele acredita que no futuro, que nós somos o futuro dele, aqui no caso, vai ser mais fácil, e isso obviamente não aconteceu, porque
as questões da humanidade, eu acho que elas são eternas, né? São sempre as mesmas, tudo em looping, né? Tudo num grande looping. Hoje é dia 28 de maio. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, nesse presente, até o dia 30 de maio, tá rolando uma aula espetáculo no aplicativo da Casa do Saber. É uma aula espetáculo com esse livro aqui. Então tem as 10 cartas do Rilke, com a leitura da Maria Fernanda Cândido e de um outro ator que faz o jovem poeta. É bastante interessante, é uma imersão na obra de uma maneira diferente, é até um pouco parecido com o que eu faço aqui, alguns capítulos da leitura dramática deles têm os mesmos nomes que eu dei para os meus vídeos, eu achei bem significativo isso, então eu vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram olhar essa aula. Até o dia 30 que eu digo é de graça. Depois do dia 30 você pode fazer o curso, né? Assistir esse ensaio espetáculo, né? Essa imersão, pagando, né? Porque a Casa do Saber, ela vive desses cursos, né? Então, os cursos são pagos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo o que vocês refletiram, para onde que vocês viajaram durante esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!